Porque a China, junto com a OMS, conseguiu articular que a palavra China ou qualquer localização da China fosse retirada do nome do vírus, que se chamou Covid-19. Quem deu origem àquela campanha que o vírus não tem nacionalidade, justamente quando o Trump estava afirmando que era o China virus. It's not racist at all, no, not at all. It comes from China. That's why. Comes from China. I want to be accurate. Será que tem alguma teoria da conspiração por trás disso? Eu quero te mostrar alguns fatos aqui nesse vídeo para a gente discutir o nome do vírus em si. O quê? Alô? Partido Comunista Chinês? Eu não posso falar desse tema? Mas por quê? Porque talvez isso está afirmando que o vírus veio da China e você não vai mais pagar os meus vídeos como você paga hoje? Eu vou perder o patrocínio do Partido Comunista Chinês? Poxa! Tá vendo? Eu falei que o Lincoln recebia patrocínio do Partido Comunista Chinês. Eles têm até China no nome. Comunista. Sim, apesar de trabalhar com a China, praticamente a maior consultoria brasileira de negócios com a China é a nossa, de já ter levado mais de centenas de brasileiros para o país e já ter feito milhares de importações para milhares de empresas aqui. Vocês conhecem os vídeos e sabem que eu tento ser extremamente sensato. Onde há erro eu tento apontar, onde falta informações eu tento trazer para vocês, e dessa vez eu quero refletir sobre o nome do vírus em si e o porquê. Antes de a gente discutir o nome, né, que teve muita gente que defendeu que o vírus não tinha nacionalidade, que era racismo contra a China, contra os chineses, se a gente colocasse a palavra China, se a gente falasse que era a gripe de Wuhan, se a gente falasse que era a síndrome respiratória chinesa, é o racismo. Eu quero mostrar para vocês aqui outras 5 doenças que têm a localização e aonde foi a origem da doença no nome. A primeira doença aqui que eu quero falar para vocês, talvez vocês não conheçam por esse nome, mas se chama sarampo alemão. E é muito antiga, foi descoberta por médicos da Alemanha em 1814 e estima-se que até hoje morrem mais de 140 mil pessoas por ano. Já tem uma vacina, se você pegar nos países mais desenvolvidos, praticamente poucas pessoas morrem desta causa, mas é importante falar da rubéola. Mas o nome mais popular que ficou conhecido durante toda a história era sarampo alemão. Então, nem por isso existia racismo contra a Alemanha, só porque tem alemão no nome. A segunda doença que eu quero falar aqui para vocês é o Zika virus, né? O vírus Zika. E apesar de a palavra Zika remeter a problema, uma coisa ruim no Brasil, ele não tem esse nome por causa disso. Zika é uma floresta no país da África chamado Uganda. Então, de novo, o Zika virus, ou vírus Zika, tem a origem do vírus no nome. E ele já foi... A gente sabe que ele já causou, nos últimos anos, mais de milhares de casos de microcefalia, mas nem por isso a gente tem racismo contra a Uganda. Outra doença que vale mencionar, que eu acho que é conhecida por todos, é a gripe espanhola. Apesar de não ter nascido na Espanha, ela foi inicialmente descoberta no país. Era a época da Primeira Guerra Mundial e os países não queriam tirar o foco da guerra. Eles queriam que todos continuassem com o foco na vitória. Só que a Espanha era neutra. Se era neutra, não tinha censura na mídia, não tinha censura no jornal. Ela era aberta para todo mundo postar o que quiser. E a Espanha começou a reportar primeiro os casos da gripe espanhola, que era o vírus da influenza, vamos falar assim, uma variação desse vírus, que estava naquela época e matou mais de 40 milhões de pessoas. Então, assim, nem por isso... Primeiro, nem nasceu na Espanha, né? Não se tem muita conclusão de onde nasceu a gripe espanhola. Mas pensando nisso, não há um racismo contra os espanhóis. Não há um racismo contra os espanhóis, vamos falar assim, só porque a gripe espanhola se originou de lá. A próxima doença que eu quero mencionar para você também é um surto de coronavírus. Então a gente já sabe que é um vírus antigo, ele foi descoberto lá em 1959, praticamente já tiveram vários surtos. O último recente antes desse era o que se chamava Síndrome Respiratória do Oriente Médio. Ou seja, Oriente Médio, onde fica lá naqueles países, né, os países árabes. Não só, apesar dos maiores países, os que mais sofreu foi a Arábia Saudita e ali em volta, foi também conhecida como a gripe do camelo. Ele também se espalhou por outros países, deixando mais de 400 mortos. No entanto, também tem Oriente Médio no nome e não tem nenhum racismo contra a compra de petróleo. Todo mundo continua comprando petróleo
E você provavelmente não falou boicote à Arábia Saudita, ou não falou não vamos mais comprar dos árabes. Não teve racismo contra os árabes por causa disso. E a última doença que eu quero mencionar aqui é a febre hemorrágica Ebola. E o Ebola, você já deve imaginar que depois de todas essas doenças que eu falei aqui, ele nasceu em um lugar chamado Rio Ebola, que fica na República Democrática do Congo. Então, esse país, na verdade, é um dos maiores geograficamente, fica no centro da África e não é contagiado da maneira respiratória, como alguns outros vírus, ele é através de contato sanguíneo. Então, também estima-se que veio do morcego e através da caça, provavelmente houve o contágio de algum ser humano que começou a transmitir e já foi isolado. O problema do Ebola é que ele tem uma letalidade de 90% e você provavelmente, se você contrair a doença, você vai morrer até antes de conseguir passar para alguém. Existem outras doenças aqui que dá para a gente mencionar que tem a origem do nome do vírus, né? Junto com o nome do vírus tem a origem do lugar. E aí a gente pode falar da doença do verme de Guiné, do vírus de Marburg, da febre do rio Lassa, da febre americana, encefalite japonesa e doença de Lyme, que é uma cidade dos Estados Unidos. Todas essas têm a origem do vírus junto com o nome. Por quê? É importante que se saiba como o vírus foi originado para que você consiga prevenir novos surtos no futuro. Ah, mas é por causa da vacina? Não, porque quando a gente desenvolveu uma vacina praticamente para esse coronavírus, a pandemia já deve ter acabado e no futuro vai ser uma outra variação desse coronavírus, não vai ser o mesmo, né? Agora, é importante do mesmo jeito que tenha um nome associado. Agora, por que o Covid-19 não teve? Então, Trump foi extremamente criticado, logo isso existiu aquela campanha que o vírus não tem nacionalidade, que a gente não tem que apontar para um país, porque em partes, quando você associa, um líder político fala isso, apesar de ter se originado dali, a maneira como ele estava falando, as pessoas culpam os chineses todos. E eu já falei que não é bem assim, mas eu vou falar isso daqui a pouco. Você não pode culpar de toda maneira. No entanto, se você pegar então o último surto de coronavírus, que foi essa síndrome respiratória do Oriente Médio, não faria sentido a gente chamar esse vírus de síndrome respiratória de Wuhan? Ou a gripe de Wuhan, ou síndrome respiratória chinesa, síndrome respiratória da China, não faria algum sentido isso? Por que a OMS brigou tanto contra? Vamos entender um pouco mais sobre isso. Antes de eu continuar o vídeo, é importante, eu vou mencionar isso em todos os vídeos que eu falo desse assunto delicado. Não é porque você viu um chinês, chinês, não é porque qualquer chinês, o cara da venda, que você já comprava seu pastel, que você comprava seu eletrônico, ou o chinês que trabalha na sua empresa, ele não é o culpado. O culpado não é os chineses da China. Lincoln, tá vendo? Olha aí, mais uma vez falando baboseira. Ele culpa a China e desculpa de novo. A culpa é dos chineses. Vamos boicotar os chineses, vamos pegar eles na rua. Gente, os chineses em si não tem nada a ver com isso. Eu já falei que é diferente você culpar o Partido Comunista, que é o governo, em si dos chineses. Agora, o que eu quero discutir aqui é o cunho político da OMS e China. Então, se você pensar, um dos maiores patrocinadores da campanha para o atual diretor-geral da OMS, o Tedros, quem foi? Foi a China. Eles realmente patrocinaram e forçaram bastante para ele ser o escolhido para a diretoria-geral do órgão. A Etiópia, que é a nacionalidade do diretor-geral da OMS, é um dos países que mais recebe investimento em infraestrutura e investimento chinês no país. O aeroporto lá foi criado com capital chinês, o porto, estradas, rodovias, ferrovias, tem muita coisa sendo construída na Etiópia. Será que, porque a China patrocinou, ajudou o Tedros, porque a China já ajuda também a Etiópia, será que talvez não tenha alguma dívida política do Tedros em favorecer a China? E quando eu digo favorecer, quando você tira o nome do Covid-19 e não chama de vírus chinês ou qualquer outra associação do vírus à China, você ajuda sim a essa imagem ruim não ser publicamente falada por todos, né? Essa é a preocupação da China, com que todos julguem e pensem mal dela. Por mais que a gente identifique, que prove que o vírus veio de lá, eles não iriam assumir publicamente e se desculpar, porque eu conheço como os chineses são. Eu não acho que viria isso deles. Quer um exemplo? Os próprios chineses da China, se você for discutir com eles da origem do vírus, fala, pô, veio de Wuhan, né? Eles falam assim, não veio não, veio dos Estados Unidos. Os Estados Unidos que veio aqui e implementou o vírus. As you know, China tried to say at one point
maybe they stopped now, that it was caused by American soldiers. That can't happen. It's not going to happen. Not as long as I'm president. It comes from China. John, please. Aí tem uma outra teoria. Não, o vírus veio da Itália. Aí tem uma outra teoria. Não, o vírus nasceu simultaneamente em vários países. Não começou na China. Isso é o que foi disseminado pelo Partido Comunista Chinês, através do poder de propaganda que eles têm entre os chineses, para garantir o próprio controle do povo. Senão o povo se rebela, né? Imagina um partido que você tem que escutar, mas que não garante a sua segurança, que deixou isso acontecer. Os chineses foram muito prejudicados também. Quando eu digo os chineses, a iniciativa privada, todo mundo teve que fazer quarentena, um monte de gente perdeu emprego, eu já falei que milhões de pessoas perderam emprego lá na China, então é de se entender. Lico, isso aí é tudo teoria da conspiração. Você acha que a China vai ajudar a OMS? Para de viajar. Eu acredito que você possa tirar as suas próprias conclusões pensando nesses simples fatos. Poderia sim começar a cavucar mais casos e mostrar mais essa teoria em detalhes? Esse não é o objetivo. Eu acredito que sim, o vírus originou-se na China. Ele foi criado em um laboratório de uma maneira proposital para causar o caos? Não. De novo, essa é a minha opinião, tá? Agora, você tirar ou desassociar que o vírus nasceu lá para usar isso de influência política no mundo, aí eu acho que tá errado. Então, a China vai mudar de opinião e mudar essa declaração? Eu acho que não. Você deve ter racismo contra os chineses? Pelo amor de Deus, gente. Em época de tanta coisa para se preocupar, não julgue ou não generalize, não coloca todos os chineses lá. Você acha que não teria contato com alguém do Partido Comunista Chinês? Não dá para você culpar o governo e culpar a nação. Abra sua cabeça para você separar este fato em específico, tá? Agora, depois de tudo isso, o que você acha? Você acha que sim, o vírus deveria ter esse nome, não para culpar a China, mas para nós nos prevenirmos e lembrarmos que o vírus veio de lá, ou não? Você acha que não importa a nacionalidade do vírus, daqui para frente todos os vírus não podem ter nomes com a origem, a gente deveria até trabalhar a modificar os nomes dos vírus antigos, porque isso gera preconceito, isso gera racismo. Eu quero ouvir a sua opinião e até o próximo vídeo.